o nosso último culto do círculo de oração, né, claro. Mas nós vamos continuar cultuando ao nosso Deus a todo momento da nossa vida. É claro. É um culto reunido com os irmãos que hoje será o último culto desse ano. Eu só tenho a agradecer ao nosso Deus. Gratidão infinita mesmo ao nosso Pai Celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por essa oportunidade que Ele nos concedeu até aqui. Eu agradeço ao nosso Deus mesmo, viu? Por esse ano. Ele está conosco, Ele está nos ajudando. Eu agradeço a Deus por tudo. E em segundo lugar, eu quero agradecer o meu esposo, por ele estar do meu lado o tempo todo nessa caminhada. Não só esse ano, mas o tempo todo ele está do meu lado, desde quando ele me conheceu. Ele está do meu lado, me incentivando, me dando força. Mesmo às vezes ele não vindo aqui, ele está lá em casa, Senhor, me dando força e coragem. Já teve época assim, eu às vezes me entristecer e até falar assim, agora eu vou falar com o pastor. Ele não aceitou, sabe? Assim, ele na frente desse trabalho, mesmo ele não estando aqui, ele está à frente desse trabalho. Eu agradeço você, viu, amor, por tudo. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Que Deus te dê a recompensa do céu. No nome de Jesus. E eu agradeço a todas as minhas companheiras aqui também, aqui do círculo de oração, a irmã Elisa. Gostaria de agradecer a irmã Zilma, mas ela não está aqui também. A irmã Francisca, que é uma guerreira, a segunda líder da consagração, uma mulher de Deus, é a menina dos olhos de Deus, viu, a irmã Francisca? Como também a irmã Elisa. A irmã Elisa, ela é uma companheirona, viu? Com essas filhas maravilhosas que ela tem. Eu agradeço a Deus por tudo. A irmã Maria Cristina, regente do coral, é uma pessoa persistente, amiga, companheira também, demais da conta, sabe? Eu conto com ela em todo momento. E eu agradeço toda a igreja que nos prestigia, assim com a sua presença, com a sua atenção, com respeito. Eu sou muito feliz com essa igreja. Eu sou uma pessoa respeitada por todos os irmãos aqui. Eu fico assim muito agradecida, muito feliz. É um povo assim abençoado, é esse povo dessa congregação. Eu agradeço a Deus por tudo. Glória a Deus pelas minhas companheiras. E eu já vou ler logo a palavra. Glória a Jesus. Eu vou falar sobre o templo do Senhor. Eu vou falar que Davi, o pai de Salomão, Salomão que construiu o templo do Senhor com a ajuda de seu pai Davi. Em 1 Reis 5, 13 a 17. Eu não vou nem esperar os irmãos abrir a sua Bíblia, não, porque na minha Bíblia é a mensagem de hoje. Então, se os irmãos quiserem só ouvir, tá bom? Em 1 Reis 5, 13 a 17, diz que o rei Salomão, meus irmãos, me perdoem, mas antes de eu começar a ler aqui, eu me lembrei aqui do Eduardo. Eu quero agradecer muito o Eduardo. O irmão Eduardo é um companheirão. Ele, sem eu pedir, sem ninguém ficar no pé dele aqui, para ele ficar ali na porta para a gente, todas as segundas-feiras, ele está ali na porta, ali, nos ajudando, nos apoiando, nos dando força, porque é bom que tem um homem ali fora, sabe? E o Eduardo, ele não falta segunda-feira nenhuma. Eu te agradeço no nome de Jesus, viu, meu irmão? Que Deus te dê a recompensa do céu, tá? Então, o rei Salomão, ele arregimentou, ou seja, ordenou, ou seja, formou 30 mil trabalhadores
Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupo de 10 homens por mês. E eles se revezavam. Eles passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Adonirão, meus irmãos, era um coletor de impostos. Era um homem que recolhia os impostos. Ele chefiava aquele trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei Salomão, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade, para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 de largura, 13,5 de altura. Então observa aqui, meus irmãos, que não era muito grande, né? Era pequeno, para a gente vendo aqui essa metragem aqui. Mas o projeto era gigantesco. O projeto era gigantesco, como o próprio Davi dizia. O próprio Davi dizia que era magnífico. Então o pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo. O pórtico significa o local coberto da entrada do templo. Era o local coberto do templo, chamava pórtico da entrada do santuário. Tinha a largura do templo, que era 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Então ele fez para o templo janelas, grades estreitas, com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2,25 metros de largura. Então, olha, meus irmãos, que vai subindo, né? Então, vai ampliando, é assim conosco. Quanto mais nós ampliamos o nosso conhecimento da palavra, quanto mais nós chegamos perto de Deus e ouvimos a palavra, e procuramos entender a palavra, mais nós crescemos. Mais amplo com Deus nós ficamos. Então o andar intermediário tinha 2,75 metros e o terceiro andar tinha 3,1 metros. Eram detalhes que Deus fazia, né? Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Então observa aqui isso aqui, minhas irmãs. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho. Na construção do templo do Senhor, meus irmãos, não houve nenhum barulho. Foi uma construção silenciosa. Nem de talhadeira não houve barulho. Os irmãos sabem o que é talhadeira? Sabe? Talhadeira é uma ferramenta que corta pedra, que corta ferro, que demole muitas coisas. Então não houve ferramenta de ferro ali durante a sua construção. Foi uma construção totalmente silenciosa, que é o que Deus faz na nossa vida. Nós nessa vida, meus irmãos, nessa vida moderna que nós vivemos, nós damos muita importância a barulhos. Essa vida moderna que nós levamos, que nós temos aqui nesse mundo, nós damos muita importância a movimentos, a barulho, ao aparecer,
Mas Deus é totalmente diferente. Ele é silencioso. Ele é magnífico. Deus é um Deus maravilhoso que Ele trabalha nas nossas vidas com silêncio. Silencioso. E muitas vezes nós sentimos, sabe? Muitas vezes nós oramos. Nós viemos para a casa do Senhor todos os dias, nós oramos, nós jejuamos. E nada está acontecendo na nossa vida. Aí nós, às vezes, até reclamamos para Deus. Eu busco tanto o Senhor e talvez não está acontecendo nada. Mas o silêncio do Senhor fala alto. Nós sabemos que o Deus trabalha na nossa vida assim silenciosamente. Mas Ele não esquece de nós. Ele não esquece dos seus. E lá as pessoas não estavam vendo a construção movimentar. As pessoas até pensavam, como que essa construção vai sair? Não tinha movimento, não tinha barulho, não tinha martelo batendo lá, não tinha nenhum barulho, ele estava muito silenciosa. Mas Deus estava ali. Deus estava construindo. Foi uma construção incrível, magnífica, única e silenciosa. Isaías fala desse covil de pedras. Fala que os historiadores encontravam cavernas embaixo de Jerusalém. Fala em Isaías. Então, meus irmãos, essas pedras provavelmente foram tiradas de poços. A Bíblia fala que o Senhor nos tirou. Eu não vou continuar dizendo, não, eu vou ler aqui na palavra que o Senhor nos tirou. Salmo 42 e 3 fala assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, sobre uma pedra, e firmou-me num local seguro. Olha o que Deus faz. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em Isaías 14:19 fala ainda também do covil de pedras, com um cadáver pisado. Diz assim: porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, com as vestes dos que foram mortos atravessaram a espada, como os que desce ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Eu creio, meus irmãos, que Deus nos tirou desse covil de pedras. Ele me tirou. E eu tenho certeza que Ele tirou você também desse covil de pedras. Desse poço de lama. Ele nos tira e nos prepara. Eu lembro do testemunho da irmã Cris ali. Sempre ela diz: o Senhor me tirou de um poço de lama, do lamaçal de pecado. Então Ele nos tira, meus irmãos, minhas irmãs, e nos prepara. Ele nos prepara como Ele preparou. Isso, minha irmã. Eu posso que estava coçando aqui nas minhas costas, eu fico agoniada. Então Ele nos tira, minhas irmãs, e nos prepara, como Ele preparou aquelas pedras para a construção do templo. Então, quando Ele tira aquela pedra daquele poço, é claro que aquela pedra não está preparada. Ela está cheia de cantos, como fala, áspera, um canto dali, um canto dali. Então Deus começou a preparar aquelas pedras. E
Deus é conosco dessa forma. Ele nos tirou do poço de lama e Ele quer nos preparar. Ele nos corrige, Ele quer nos lapidar. É incrível como essas pedras tinham um encaixe perfeito naquela construção. Elas eram trabalhadas, meus irmãos, com antecedência, com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito ao Senhor, porque Ele estava fazendo o templo do Senhor. Esse projeto do Senhor era lindo. E essas pedras eram encaixadas naquele templo de uma forma, minhas irmãs, meus irmãos, que não tinha como ver emendas. Não tinha emendas de tão perfeita que elas estavam preparadas. O encaixe era perfeito. E nós somos esse projeto do Senhor. Nós somos essas pedras vivas que Deus trabalha silenciosa na nossa vida. Eu acredito que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Mesmo silencioso, mesmo demorando. Mas pode esperar que Deus é maravilhoso. Muitos de nós achamos que Deus está muito silencioso, não acontece nada. E muitos desistem, partem para o outro lado. E muitos, meus irmãos, não permitem. Muitos não permitem, partem para outro lado e não deixa, não permite nem que o Senhor o tira do bolso. Gosta de ficar ali, acomodou. Já está acostumado naquela vidinha que não tem mudança. Então essas pessoas, eles não permitem que Deus os tira do bolso. E muito menos trabalhá-las. E muito menos lapidá-las. Eu vejo isso na minha família. Eu tenho um irmão que está lá no poço. Está lá na lama. Mas ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo bem. Acostumou a ficar lá no poço. Ele não permite. E quer ter uma vida grande. Aquelas pedras eram lixadas. O Senhor lapidava. Tirava tudo quanto era ponta. Corrigia, tinha as correções. Para que o encaixe fosse perfeito. Glória a Jesus. E muitos de nós, infelizmente, não permitem, né, meus irmãos, que sejamos corrigidos. Somos orgulhosos. Quando nós somos corrigidos, muitos saem da igreja. Muitos têm raiva, ficam com raiva, porque não quer ser corrigidos. Não quer ser cortado, lavrados, lixados. Não se alinhem com Deus. Não refine o seu foco. Oh, meus irmãos, nós estamos no tempo. Nós estamos na hora, na última hora, de nós refinarmos o nosso foco. Se nós focamos algo errado, nós vamos para o lado errado tranquilos, porque o nosso foco está ali. É como o meu irmão. Ele está focado ali. E muitos de nós não estamos refinando o nosso foco com Deus. Talvez é porque não acreditamos que o Senhor está chegando.
Muitas vezes nós não adotamos a visão do reino na nossa vida. Nós não queremos enxergar. Apressa, meu irmão. Apressa, minha irmã, a refinar o seu fogo com Deus. Não é brincadeira. A palavra do Senhor fala conosco. A palavra do Senhor fala conosco. Nós vemos que na Bíblia não tem uma vírgula por acaso. Não tem. Ela nos dá a resposta de tudo. O Senhor deu medidas claras para Noé, para fazer aquela arca. E eram medidas rigorosas. E Noé obedeceu. Noé acatou as ordens do Senhor. Glória a Deus. O Senhor deu a planta para Davi, a planta do templo, e ele obedeceu. Ele deu ordens. E essas ordens, essas medidas, essas ordens simples, têm que ser respeitadas, meus irmãos. Muitas vezes o povo da casa do Senhor acha que tem que ser respeitadas só algumas. Só aquelas mais fortes, aquelas que aparecem. E na palavra do Senhor fala que as ordens simples, os desvios pequenos, é que nos leva para o caminho errado. São as ordens simples que nós passamos por cima. Nós não queremos mais obedecer. E o que Deus quer de nós é algo muito grande. Ele quer nos tirar do poço. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas está no poço? Não saiu daquele velho homem, daquele lugar. Não quer mudar a sua vida. Não quer ter transformação, não quer ter mudança de vida. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus quer. Nós só temos que seguir as ordens simples e trilhar os caminhos que Ele estabeleceu para todos nós. Aqui fala que Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Com todo o seu esforço, ele providenciou o templo do Senhor. Está escrito em 2 Crônicas 22:5. Aqui fala ainda dos materiais que foram usados naquele templo. No versículo 14 diz assim, de 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata, e tanto bronze como ferro não dava para calcular, além de madeira e pedras. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus não economizou nada. Deus tem muito para nos dar. Ele é Deus. Ele é um Deus que não economiza. Ele é um Deus grande. Ele é o nosso Abba, o nosso Pai. Aleluia. Tudo que eu tenho que fazer é seguir as medidas. Aleluia. É obedecer às ordens. Aleluia. As ordens dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. É me alinhar com Ele. Tudo que nós temos que fazer é nos alinharmos com Deus. Procurar ajustar com Deus.
É deixar que Ele nos tire do poço, daquela lama, e trabalhe na nossa vida, para que eu tenha um encaixe perfeito. E se nós, meus irmãos, não formos lapidados por Deus, se nós não for trabalhado por Deus, nós não vamos encaixar no projeto dele. Preste atenção, meus irmãos. Nós não vamos encaixar no projeto de Deus. Nós temos que deixar que Deus nos tire do poço. Nós temos que deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que deixar Deus nos lapidar, nos corrigir. Glória a Deus. Lembra que Deus separou pedras de qualidade. E nós somos essas pedras de qualidade para Deus. Aleluia, Jesus. Mas elas precisam ser lavradas, lapidadas por aqueles trabalhadores, para que o encaixe do Senhor seja perfeito. Deus tem um projeto grande na sua vida. Deus tem um projeto grande nas nossas vidas. Basta nós darmos ouvido à voz do Espírito Santo. Não se distraia, meus irmãos. Elimine as vozes erradas na nossa mente. Porque vozes erradas é o que nos falta na nossa cabeça. Glorificado é o nome do Senhor. Terminou o tempo do Senhor. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a